Para a aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, então nós vamos aprender os conceitos de oração e período. A oração é enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, para a gente ter uma oração, a gente necessita ter pelo menos um verbo. A oração ela pode ser formada por um ou por mais de um verbo, mas é obrigatório ter o verbo na sua composição. Então, dependendo da quantidade de verbos que a gente tem nesse enunciado, a gente vai ter a quantidade de orações. Por exemplo, a gente tem um exemplo aí, levaram tudo. A gente tem apenas um verbo, que é levaram. Então, nós temos uma oração. Se no exemplo a gente tivesse mais de um verbo, a gente teria mais de uma oração. Então, a partir da quantidade de orações, a partir da quantidade de verbos, nós temos os períodos. O que é o período? É a frase que se organiza em uma ou mais orações, e o período pode ser simples ou composto. No período simples, é formado por somente uma oração, ou seja, a gente vai ter um único verbo. Então, como eu sei quantas orações eu tenho? Pela quantidade de verbos. Você vai olhar o seu enunciado e você vai contar quantos verbos você tem. O que é verbo? É toda palavra que indica uma ação, um estado ou até mesmo um fenômeno da natureza. Então, no período simples, nós vamos ter apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo. Como no exemplo aí, estamos felizes com os resultados. Nós temos apenas um verbo, que é estamos, que vem do verbo estar. Então, esse é um período simples, porque nós temos apenas uma oração. Agora, no período composto, a gente tem mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, como no exemplo aí. Não sei se tenho coragem. Observe que a gente tem os dois verbos, o sei e o tenho. Então, quando a gente tem mais de um verbo, a gente tem mais de uma oração. Tendo mais de uma oração, é chamado de período composto.